Boa tarde a todos que estão nos assistindo, nos vendo através dessa live. Mais uma final de tarde, início de noite. Nós vamos trazer mais um convidado especial para a nossa live. Você que está chegando, está acompanhando. Hoje vai estar conosco um amigo, Cristiano Dias, do projeto Cuca Limpa. Nós vamos ter uma conversa sobre lidar com as nossas emoções. Eu acredito que vai ser uma conversa muito abençoada, como tem sido em todas as semanas. E eu acredito que você vai poder mandar suas perguntas. Tem uma enquete também aí
você que está assistindo pelo Facebook, você vai poder compartilhar como você tem enfrentado as suas emoções no meio da pandemia, no meio dessa Covid-19, e você vai poder participar aí fazendo suas perguntas, participando da enquete, e nós vamos hoje ter essa conversa enriquecedora com o nosso amigo, que eu já vou convidar para participar juntamente comigo, para dividir essa tela. Tá me ouvindo aí, meu irmão? E aí, pai? Tudo bem, Jefferson? Como é que você tá? Boa tarde a todos aí. Eu tô ouvindo bem aqui. Bom, grande prazer estar com você aí. Cara, satisfação imensa estar com vocês aí nessa live aí. Boa tarde a todos aí. Grande prazer, gratidão aí por estar com vocês. Muito obrigado, Cristiano, por poder nos atender esse pedido, né? Estamos tentando, nesse tempo, usar todas as ferramentas possíveis, né? Para poder se comunicar, não se afastar do mundo. Nós estamos em distanciamento, não em afastamento, né? Podemos estar distantes, mas não afastados um do outro, sempre em comunicação. Isso é muito importante. E sempre estamos trazendo um tema diferente por semana, né? Para poder falar com as pessoas nesse momento e ajudá-las, né, nas suas dificuldades, através da palavra de Deus, através de testemunhos, através de profissionais, de pessoas que lidam com isso, como você lida. E nós hoje vamos ter uma conversa aí abençoada. Cristiano, para começarmos, né? Como surgiu? Você tem um projeto chamado Cuca Limpa, né? Que é um projeto Cuca Limpa. Trabalha sobre essa área emocional com jovens, com adolescentes, né? Pessoas que estão nessa faixa etária. E você nos conta como surgiu esse projeto Cuca Limpa aí. Conta pra gente. Então, rapaz, o projeto Cuca Limpa já tem 14 anos, né? 14 anos aí que a gente iniciou o projeto Cuca Limpa. Eu comecei ele através da minha recuperação, né? Há 20 anos atrás, da questão do alcoolismo crônico, né? Eu sou alcoólatra em recuperação, 20 anos limpo. E a gente começou a trabalhar com grupos de dependentes químicos, né? De apoio e ajuda para dependentes químicos. E a gente começou, então, a articular e fazer palestras em escolas sobre álcool e outras drogas, né? Prevenção ao álcool e outras drogas. E com um grupo chamado Celebrando a Recuperação, que a gente dava mais ênfase a tratar dependentes químicos. Depois de um tempo, a gente começou a trabalhar com outras temáticas que foram chamando a atenção da gente no circuito escolar, né? Depressão, suicídio, automutilação, bullying, abuso sexual infantil. A gente tem um trabalho de autoproteção e prevenção. Então, nosso projeto hoje ele alcança crianças do terceiro ano, do fundamental, né? De 5, 4, 5 anos, até o ensino médio. Hoje o projeto ele atende também igrejas, né? A gente fala sobre esses assuntos aí na área emocional dentro da igreja, que é difícil a gente falar, né? E a gente então atua nos colégios, a maioria dos colégios são públicos, onde a gente atua nos lugares com mais difícil acesso de ter um serviço público, ou lugares de mais risco, é o lugar que a gente sempre está acompanhando a galera. E de 2 anos para cá, o projeto começou a desenvolver um trabalho especificamente com líderes e com professores também, né? Líderes cristãos e professores, o que a gente começou a ver um nível de suicídio entre professores. Toda terça-feira o projeto ele atende presencialmente, né? A gente deu uma parada por causa da pandemia, mas terça-feira é o dia de atendimento aqui na nossa igreja, onde a gente presta um atendimento terapêutico totalmente gratuito para as pessoas que não têm condição. A gente já voltou há 3 semanas, hoje eu estou aqui, né, no atendimento, eu separei esse horário para estar com vocês, mas a gente já voltou a esse atendimento presencial, porque algumas pessoas não têm acesso à internet para o atendimento online. Então a gente decidiu voltar, né, com todos os cuidados necessários, máscara, álcool em gel, distanciamento, mas a gente voltou, já voltou o atendimento aqui. Esse é o projeto Cuca Limpa, né? A ideia é a gente trabalhar a questão da autoestima, depressão, suicídio, trabalhar essas questões emocionais, tanto das pessoas como de líderes, professores, alunos, crianças. É muito, muito bom saber disso, né? Que a gente tem um apoio. Como, por exemplo, uma pessoa poderia agendar se precisasse de ajuda, a um endereço, então, a um telefone, eu coloco aqui ela entra com o nosso WhatsApp, né? A gente disponibiliza aí. Tem um Instagram. Instagram, Projeto Cuca Limpa também, são os canais de comunicação do projeto.
mandam mensagem para a gente agenda uma avaliação, então inicia o atendimento, né? Aqui com a gente aqui. Nosso projeto não parou na pandemia, a gente não parou, todos os atendimentos passaram a ser online. Hoje nós realizamos palestras para garotada online, né? Através do Meet, as plataformas que as escolas usam é a plataforma que a gente tem entrado e tem feito um trabalho com professores e alunos. Então, tem sido muito, muito importante para eles nessa época de pandemia, de quarentena, de tudo isso que trouxe muitos problemas aí na área emocional, né, para muitas pessoas. Quais, assim, você tem encontrado os problemas que têm aumentado, assim, nessa pandemia, que as pessoas têm relatado? Então, o maior processo que a gente teve na pandemia foi as crises de ansiedade, né? A gente também teve muitos relatos de depressão, a gente teve relatos de suicídio, infelizmente. A gente teve um fenômeno muito negativo, que é a escola, ela é um fator de proteção, né? A gente, como a base de vocês é um fator de proteção. Sem esse fator de proteção, essa garotada ficou sem ter onde falar, né? Quer ver um exemplo? Quando a gente trabalha autoproteção e prevenção ao abuso sexual infantil, é um trabalho muito difícil para mim fazer, muito. Por quê? Toda palestra que a gente faz e a gente aborda o tema, uma criança se manifesta e fala para a gente que está passando por esse problema. E eles confiam na gente, porque a gente é alguém de fora, e assim é a escola. Então, alguns alunos, alguns pacientes nossos que passaram por esse processo, isso aconteceu quando eu fui atender uma paciente e ela estava em cima da casa. E a internet ruim, ela falou, tio, eu não posso descer, porque eu sofro abuso. O meu padrasto, que abusa de mim, ele está em casa direto. Porque ele nunca trabalhou e agora na quarentena ele está em casa. E ele está o dia todo me perturba, e isso aqui está um inferno. Então a gente teve que ir lá e resolver a situação, né? A gente teve que acolher ela, para ela morar com uma tia por enquanto, para estar resolvendo. E a gente começou a ter esses desafios. Agora, as reclamações são ansiedade, depressão, suicídio. Porque, na verdade, as questões emocionais, os problemas emocionais, na verdade, eles já existiam muito antes da pandemia. Eu digo que a gente vive uma pandemia dentro de outra pandemia, né? Só que as coisas se intensificaram muito na pandemia, né? A gente se intensificou muito as questões emocionais, porque o distanciamento é muito ruim. A gente se distanciar, a igreja, a gente sentar, sabe, a 2 metros de distância. A nossa igreja é uma igreja do abraço, aí a igreja como uma base, né? A gente vai aí na base de vocês, toma um café junto naquela salinha, a gente aperta a mão, se abraça. Pô, e a gente não poder fazer isso, né? Só que não tem jeito, a gente vai ter que passar por esse processo, né? Um processo difícil, mas a vida é feita de processos. E aí que é a grande questão. Começou a surgir esses problemas, né? Ansiedade, medo. As pessoas que já tinham tendência a medo, elas começaram a ter mais medo, porque o Covid é algo novo, que surgiu, daqui a pouco, olha, tem uma doença, qual doença? Até você descobrir. E aí, as emissoras, você não vende notícia muito boa. As notícias ruins se vendem mais, né? E o ser humano, por si só, ele tem uma questão dele que é o seguinte, a gente, quando vê uma notícia ruim, a gente quer ver a notícia. Porque o nosso consciente entende o seguinte, se eu souber o que está... morreram 300 pessoas. Se eu souber o que está acontecendo, eu vou me proteger. Então, a ideia de você olhar uma notícia ruim é você ter a ideia do que está acontecendo e como se proteger. Então, aquela notícia de Manaus, né, que começou, aquilo trouxe muitos problemas emocionais para as pessoas, das covas, dos caixões, e as pessoas, meu Deus, e você com uma pessoa idosa em casa, ou você, um grupo de risco, e daqui a pouco começou a surgir as notícias assim, jovens também morrem. Aí... Porque os jovens achavam que não morria, aí a gente começou a ver pessoas, eu perdi 2 conhecidos de 31 anos e 32 anos. Um, por exemplo, pegou malhando na praça de Trindade, ele malhava, o cara, uma vida regrada, exercício, o cara morreu. E eu falei, e a gente não sabe o que está lidando. E o medo é algo que a gente não conhece. Então, quem já carregava medo de algumas coisas do passado, esses medos se intensificaram através do desconhecido do Covid. Isso começou a trazer medo, que virou ansiedade, que virou síndrome do pensamento acelerado. E essa pandemia ela vai passar, ela vai acabar, mas ela vai deixar marcas
na área emocional em muitas pessoas, né? E principalmente no nosso povo, né? Que eu falo que o nosso povo cristão, porque eu hoje não tenho nenhuma dificuldade de lidar. Eu atendo pastores, né? Eu atendo pastores que vêm pedir ajuda para a área emocional. E eu fico triste quando eles falam comigo assim: pô, Cristiano, pelo amor de Deus, não fala para ninguém na minha igreja que eu vim aqui. Não fala para ninguém que eu tenho problema emocional. Porque a gente colocou sobre os líderes, né? A gente sabe a luta de sua e da Lenca aí. A gente sabe que vai ter dia que vocês vão ter um cansaço. A gente sabe disso. Mas as pessoas acham que a gente é o super-homem. E a gente começou a entender isso. Né? Sempre estamos bem, né? Não temos essas dificuldades, essas lutas. É o super-homem, né? E aí a gente está vendo um povo que vai ser marcado pelo Covid emocionalmente. Então a gente está vivendo uma pandemia dentro de outra pandemia. Aumentou o abuso de álcool e outras drogas. Para quem já fazia o álcool, começou a fazer o álcool pelo tempo ocioso, em maior quantidade. Mexeu com o sono da gente. Eu sempre brinco, né? Quem jamais nunca deitou na cama e pensou assim: será que eu já tive Covid sem sintomas? Outro dia eu estava pensando nisso, né? Meu pai, manipulador, 69 anos, joga um futebol. Ele quer jogar bola, não quero deixar ali, né? Pô, como é que meu pai joga bola com essa idade? Olha o papo dele, né? Eu acho que eu já tive esse negócio, rapaz. Mas não tive sintomas. Porque ele quer jogar bola. E se ele já teve, ele já é imune. Então ele quer jogar bola. Eu falei: pai, eu vou levar você fazer um exame para ver. Se você já teve, você vai jogar bola. E a gente fica pensando o futuro. Pessoas perderam emprego. Igrejas fecharam. Eu conheço igrejas na Trindade que fecharam. Não tiveram como pagar o aluguel. E agora? Como é que vai ser o futuro pós-pandemia? Isso de novo. Né? As pessoas que dependeram do auxílio emergencial não conseguem sacar o negócio não funciona, ninguém consegue entrar. E aí? Não entra. Né? E a gente vai ter esses problemas aí relacionados a questões emocionais que vão piorar muito. Né? E infelizmente, essa é uma realidade, já está em estudo, há estudos que comprovam que os números de suicídio aumentaram durante a quarentena. A gente teve um ator que se suicidou, outro que tentou suicídio, porque a solidão é muito ruim. Né? E o distanciamento acabou trazendo mais ainda solidão do que a gente tinha. E algumas pessoas que talvez não procuravam os pais, ou que não iam à igreja, hoje têm a desculpa assim: não vou ir porque é do Covid. Né? Não vou à igreja porque hoje tem uma desculpa, né? Não vou por causa do Covid. A solidão, né? Agora temos uma desculpa aí. Já temos uma desculpa para isso, né? E é complicado, mas vamos lutando para que a gente possa trabalhar, né? Ajudar o máximo de pessoas possíveis. Caiu ali a chamada, daqui a pouco vamos estar voltando aqui com o nosso irmão Cristiano. Ele vai estar voltando aí. Começar a trabalhar isso. Acho que eu caí aí, né? Caiu aí, voltou. Meu irmão Cristiano, outra pergunta. É interessante que a gente tem visto que já tem se afrouxado algumas medidas, né? E parece que alguns agora tomaram uma coragem excessiva, né? Eu vou, não vai me pegar, nada vai me acontecer, eu vou para praia, vou fazer o que eu quiser, né? Parece que agora as pessoas perderam o medo completo. Além como tem as pessoas que tiveram medo, né? Esse medo paralisante, há outros também que não é coragem, a pessoa está ousando daquilo, então enchendo os bares, enchendo as praias. Acontece também o efeito inverso, né? A gente acredita que já estamos bem, quero voltar como que era antes. A gente sabe que as coisas não vão voltar como eram antes, né? A gente tem um fenômeno agora, né, do afrouxamento, e o primeiro dia do afrouxamento tinha uma fila na entrada do shopping, né? Eu falo o seguinte: a gente voltou ao atendimento com todos os cuidados, com hora marcada. Aqui, antes da pandemia, a recepção enchia. Agora a gente não pôde encher a recepção. Eu continuo com os mesmos cuidados, né? Eu tenho a minha sogra em casa, né, 80 anos, eu tenho meu pai, minha mãe, minha avó, que eu dou assistência a eles. Então, por exemplo, eu chego em casa, tiro essa roupa na garagem, tomo um banho antes de entrar em casa, eu boto o pé no cloro, todos esses cuidados eu mantenho. Máscara, né? Eu tenho minha máscara aqui, uma N95, não coloquei porque eu estou falando com vocês. Álcool em gel, álcool 70, tudo. E eu não posso relaxar isso até ter uma vacina. Claro. Mas como as pessoas viram, as pessoas indo para a rua, não, acho que acabou. Algumas pessoas têm ideia de que não acabou. A gente continua com a doença aí, né? E temos que ter esse cuidado. Então é o extremo, né? Tem pessoas que ainda têm um medo que não posso. Eu passei por esse extremo no início. Para comer alguma coisa eu esquentava.
né? Mas depois descobri que não pegava pela comida, né? Mas eu tenho os cuidados necessários, né? O que vem do mercado você tem que lavar, eu lavo, né? Tem dia que é chato, mas tem que lavar tudo, né? Mercado, por exemplo, eu vou nos mercados depois, açaí, o atacadão, 1h da tarde é fila para entrar, mas se você chegar 9h20 da noite, não tem ninguém. É melhor. Academia, eu não consegui voltar ainda, porque a academia que eu frequento, ela é toda fechada, ar-condicionado, não abre janela nenhuma, não tem como. A galera não malha de máscara, não tem como voltar. Então, eu ainda me privo de algumas coisas por mim e pela minha família, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Isso é inteligência emocional. Quando a gente sabe assim, não, vamos ter cuidado ainda, vamos esperar um pouco, vai sair uma vacina, vai sair uma medicação, sabe? Vamos se cuidar. Trabalhar a questão da ansiedade, do estresse, porque isso trabalha negativamente contra a nossa autoestima, a nossa defesa do corpo, né? O estresse, ele abaixa a nossa imunidade. Então tem que ser trabalhado isso aí, né? A Ana Rita está fazendo uma pergunta aqui, como tem sido as questões de violência doméstica e se você atende ou são notificadas sobre essa questão de violência doméstica, que aumentaram? Muita coisa. Hoje a estatística diz que aumentaram em 62% a violência doméstica no Brasil, e isso são casos denunciados, né? Muitos casos não são denunciados pelos aqueles que sofrem violência doméstica. Por quê? Na verdade, a pessoa já era violenta, só que uma trabalhava, a outra... Agora que ficou em casa, né? E aí a gente sabe que lá em casa quem manda é minha mulher, né? Não tem jeito. Eu descobri isso. Porque o dia ela queria botar uma cortina lá em casa 1h da manhã. Eu falei, eu não vou botar a cortina 1h da manhã, mas não vou botar mesmo. 1h20 a cortina estava pendurada na sala. Então você vê. Agora, o cara que já tem a tendência violenta e você conviver mais tempo com essa pessoa, geralmente essa pessoa tende a ter essa ação violenta contra as mulheres. Aumentou muito. A gente atende aqui, eu atendo algumas mulheres que sofreram violência, né? Eu atendo muitas vítimas de violência e de abuso. Casos de abuso aumentaram muito, muito. Aumentaram 48%. E um fenômeno que eu fiquei assim, né? Casos de professores de algumas escolas particulares renomadas dando em cima de alunos através de aula online. Pra você ver. Eu acho que a internet dá. As pessoas pensam que você tem, sei lá, a internet ela revela as pessoas, que elas já são. Que elas estão blindadas, nada vai acontecer. Eu acho que elas, pela tela, elas acham que não vai acontecer nada. Se elas foram, sabe, um abuso, se elas cantarem cantarem uma de menor, uma adolescente, uma criança, e vai acontecer. Então, a violência aumentou muito por causa dessa convivência já conflituosa, só que um ia trabalhar. Agora, juntando, aí é complicado. Você começa a conviver com o seu agressor 24 horas. E eu falo muito isso aqui. Eu falo isso no meu atendimento. Não vive sob esse jugo de violência. A gente ajuda pessoas a mudar, quando elas querem mudar. Claro. Eu cheguei aqui, uma senhora chegou aqui toda marcada. Eu falei, gente, o que houve? Ela falou para mim assim, meu marido é pastor. Olha só em que eu passo aqui. Meu marido é pastor, mas ele fica nervoso. Ele me bate, mas a gente não pode, eu não posso largar ele, porque a gente tem um ministério de família. Eu falei, mas como vocês têm um ministério de família? A gente bate. Toda marcada. E eu preciso de ajuda. Eu falei, realmente, a senhora precisa se livrar dele, porque ele vai matar a senhora. A gente vai orar, mas ele é violento com a senhora. E ela me falou uma frase que eu achei aquilo, que eu falo para as mulheres, não falo essa frase. Ruim com ele, pior sem ele. Eu falei para ela, não, senhora, ruim com ele vai ficar só pior, porque uma hora ele vai fazer alguma coisa contra a senhora. E a gente tem que entender que as mulheres não têm que ficar sob jugo de violência, apanhando, sofrendo, não só violência física, mas violências verbais, né? E eu falo isso para as mães, eu falo muito para mãe e pai, porque os filhos chegam aqui, isso é inteligência emocional, e nessa quarentena piorou muito, dentro de casa. O filho faz alguma coisa, você é burro, você não sabe fazer nada, você é uma criança assim. Elas chegam aqui com baixa autoestima, aí eles trazem para cá, né? Eu tenho uma paciente minha que trouxe a filha, ela tem uma baixa autoestima terrível. Aí eu sentei com a garota e me falam, não, minha mãe fala que eu não sei fazer nada, que eu sou burra, que eu sou feia, que ela não queria me ter, que era para ela me ter jogado numa lata de lixo. Eu falei, agora eu entendi.
Agora eu entendi por que sua filha tem baixa autoestima. Ah, entendeu? Por quê? Por causa da senhora. Ah, mas eu falo assim sem maldade. Como é que você fala que vai jogar sua filha lá do lixo sem maldade? Não tem como. Então, não é só violência, é violência verbal, que às vezes machuca tanto como a violência física, né? Essa convivência agora ficou mal, porque antigamente você tinha aquela pessoa sair para o trabalho, ia para a escola. Sim, agora tá em casa direto, né? Agora 24 aquele horas. Aquele maridão sentado na poltrona, que não ajuda a lavar uma louça, tá lá, mulher, traz o suco, traz o café, e você trabalhando, o cara vendo jogo o dia todo, vendo os tapes. Eu falo, lá em casa a gente divide as coisas, né? Eu lavo louça, arrumo casa, cuido da casa, a gente vive o melhor que pode, sem discussão. Começamos a fazer um projeto mesa posta na minha casa, agora a gente senta à mesa para comer. Eu acho que essa quarentena a gente tira até coisas positivas, né? Porque como a nossa vida era muito corrida, a gente fazia isso mais final de semana. Agora a gente pode fazer isso durante a semana, né? Senta nós três e toma um café, janta, almoça, fala um pouco, conversa um pouco, vê um filme junto. Eu falo isso para as pessoas, a gente não precisa de muito, né? Ai, mas precisa de dinheiro? Não, precisa não. Senta na sua sala, vê um filme na sua televisão, faz uma pipoca, um guaraná, se não tiver um guaraná, faz um suquinho. Senta ali, bem, relaxa, toma um café, e aí a gente vai tocando nossa vida aí na área emocional. Sobre essa questão da mesa, é algo interessante. Eu morei um tempo no Chile, todas as casas lá tem mesa, né? É normal você encontrar casa, tem tudo, tem tela de plasma, Smart TV, mas não tem uma mesa. Lá é cultura, né? É algo cultural dele que você tem que comer sentado na mesa, né? E é interessante que essa relação na mesa é o momento de comunhão, né? De ligar os dispositivos celulares, conversar com a família. E agora ninguém tem a desculpa do tempo, né? Antigamente, não temos tempo para ficar junto. Agora você tem tempo e aproveitar esse momento, talvez Deus utilizou de tudo isso, de ruim, para trazer outra coisa que possa ser muito boa, a restauração da família, dos laços familiares, da conversa, do pai, a mãe, o filho. Como você falou, às vezes eu falo, Dr. Bartô é um projeto que tem em São Paulo, que eu fiz parte, que trabalha o alcoolismo, né? Nas escolas. E as pesquisas dizem o seguinte, né? Se você senta à mesa com seu filho, a família senta à mesa e conversa, e você tem esse diálogo na mesa, você vê, isso é um fator de proteção. Isso diminui muito as questões, os problemas de álcool entre adolescentes e crianças e de violência. E de depressão. Só do diálogo. Porque eu acho que o diálogo é a melhor coisa que tem. Mas é o que falta, né? Eu recebi aqui uma mãe que falou assim, minha filha precisa de ajuda, o senhor pode ajudar ela? Posso, qual o problema dela? Vou te passar. Ela me mandou uma mensagem, eu falei, não, que ela me pede ajuda pelo WhatsApp. Eu falei, mas vocês não moram juntos? Não mora, mas a gente só se fala pelo WhatsApp. Eu falei, agora já sei onde está o problema da sua filha. Não é só sua filha, a senhora também. Um pai, uma mãe e um filho pode conversar pelo WhatsApp. E liga o telefone e conversa pessoalmente, que é muito melhor a gente sentar e conversar. Né? Agora, a gente tem que trabalhar isso, né? O celular é uma ótima ferramenta, a gente está usando aqui agora, está sendo bênção, está falando com você. Mas se a gente não souber usar, a gente se perde. Com certeza. Né? E sobre essa questão, por exemplo, para lidar com essas emoções, há pessoas que agora estão dormindo demais, comendo demais, como você falou, a crise da ansiedade. Como a pessoa pode lidar com isso? Com esses extremos? Então, eu sempre falo para o pessoal, né? A maior dificuldade dos professores agora, é a volta às aulas, eles estão preocupados com isso. Certo. Que é normal. Aí já estão ansiosos, o seguinte vai voltar, meu Deus, calma, vamos ver. É normal a gente ter essa questão do sono, né? Mas eu sempre falo para as pessoas, não se cobre muito, sabe? Eu tenho que acordar às 7 horas da manhã, como era antiga. Não precisa. Você não tem algo para fazer no outro dia, você pode acordar 8 horas. Mas tenha pelo menos algum tipo de regra. Por exemplo, tire momentos para você fazer exercícios físicos. Não precisa ir para academia, mas você pode fazer na sua casa, porque tem vários exercícios pelo YouTube, pela televisão. Estude coisas novas. Tem vários cursos gratuitos hoje que você pode. Tem vários sites com cursos gratuitos, né? Tira um momento para você relaxar, fazer meditação, alongamento. Aprenda coisas novas. Faça coisas com sua família, né? Sente com sua família, converse, jogue. Tem jogos muito interessantes, né? Jogos de memória. Enfim, tire um momento para ver um filme, né?
Agora, não precisa, eu tenho que acordar às 7 horas da manhã, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Cultive alguma coisa. Eu estou com vontade de cultivar algumas hortas que se faz em casa com os vasinhos de planta. Eu acho muito legal. Eu aproveitei essa época para dar um jeito no meu carro. Já parei lá, dei um jeito no meu carro, não tinha tempo. Agora eu vou pintar alguma coisa em casa. Procura fazer alguma coisa para ocupar seu tempo. Mas não se cobre muito, né? Eu tenho que fazer. Não se cobre muito, né? Tira um momento de culto no lar, aumente, né? Faça um culto todo dia, se for possível. Né? Um momento de culto no lar, de estudo da palavra. Eu acho isso interessante. É importante você manter alguma disciplina ali. Sente-se à mesa, né? Explore coisas novas. Isso é muito legal. Verdade. Cristiano, nesses atendimentos, o que a pessoa precisa... o primeiro passo que a pessoa tem que fazer, por exemplo, se ela está com esse problema, quais as primeiras atitudes que deveriam se fazer para chegar nesse atendimento? Então, é só entrar em contato com a gente aí, né? Depois, não sei se tem como deixar nosso telefone aí, você tem como escrever aí? Tem, né? 9... É um programa novo, muito legal. 8451 1018. Esse é o telefone do nosso projeto. Entre em contato com a gente, olha, aí a gente vai marcar uma triagem para você, você vai vir fazer uma avaliação e você é atendido pelo nosso projeto totalmente gratuito, né, na área emocional. Qualquer problema emocional que você estiver passando, nosso projeto te ajuda. Álcool, droga, depressão, pensamentos suicidas, religiosidade, ansiedade, abusos, violência, a gente pode ajudar você nessa área terapêutica. 451 1018. 1018, tá certinho, isso aí. Aí na frente, porque às vezes é interessante que através da internet alcança pessoas, tanto agora como depois. Há pessoas que vêm depois da gravação. Um outro rapaz, numa outra live que a gente fez, ele falou que estava se sentindo tão desanimado, tão triste, aí viu um pedacinho da live, já se animou, e isso você vai vendo que não volta vazio isso que você está fazendo, né? Não, com certeza. Tem que aproveitar as ferramentas, conforme você está falando, para coisas boas, né? De uma forma benéfica. Porque assim como também há pessoas que agora estão no extremo, né? Maratonando só Netflix, ou então grudado na tecnologia e tem se esquecido de fazer essas outras práticas, né? Você falou, já estou plantando uma horta, fazer uma reforma na casa, uma pintura, fazer algo produtivo, né? Nesse tempo, né? Nesse tempo, porque quando a gente acabar isso, vai vir aquele sentimento de frustração, perdi meu tempo. Imagine o período escolar que foi travado, para os professores também. Um pouco, questão do suicídio de professores. Como que surge esse problema com os professores? Eu já vi com os alunos, mas professores... Professores temos vários, né? O primeiro passo do projeto com professores foi há 2 anos atrás. Eu cheguei numa escola, a gente marcou uma palestra, e dias antes da palestra eu recebi um telefonema da diretora informando do suicídio de uma professora de biologia de 35 anos, uma menina que ninguém suspeitava. O suicídio foi por enforcamento, que é um dos maiores atos suicidas que existe, né? O método mais utilizado é o enforcamento. E aí depois eu fui pesquisar isso, eu descobri que os professores têm muitos problemas emocionais. Porque o professor, ele tem a ideia seguinte, ele quer mudar a realidade daquelas crianças. E o sistema público ele não ajuda. Né? O governo ele não investe em educação, ele não investe na escola. Então, por exemplo, a maior preocupação dos professores agora é o seguinte, como é que essas crianças estão se alimentando? Verdade. Né? Porque muitas delas se alimentam na escola. E não está tendo escola aberta. Né? E aquela criança que sofre abuso, como é que está em casa? Né? O salário é ruim, o sistema é ruim. Né? O professor é massacrado todos os dias pelos governos, qualquer tipo de governo que está ali massacra o professor, para o governo, para o sistema político, não é interessante a educação. Né? A educação não é algo interessante. E aí o professor ele carrega os seus problemas, às vezes familiares, e ele acaba angariando todos esses problemas dos alunos. Ele acaba carregando um pouquinho desses alunos para ele. E muitas vezes ele não pode fazer nada. Isso começa a trazer uma frustração, uma baixa estima muito grande para o professor, que ele se esforça, e
E às vezes no final ele fala assim, caramba, eu me esforcei e não adiantou. Aquele garoto não quis mais, aquele garoto foi para uma outra vida. E a nossa palestra, a gente começou a mostrar para eles o seguinte, tem alunos que vocês nem conhecem, mas que teve uma escola no Salgueiro, que uma professora botou assim, aonde você está agora? Tipo assim, né? Eu sou a professora, me diga, meus alunos, o que vocês estão fazendo agora? E ela se surpreendeu, porque apareceu vários que estavam no Face dela, falou, oi, professora, eu sou fulana, você me deu aula, hoje eu estou fazendo faculdade, a outra fez um curso de maquiagem de um curso. Ela falou assim, cara, eu não tinha ideia de que eles tinham criado, que eles tinham seguido à frente. E muitos falavam para ela, obrigado, por causa da senhora, eu estou aqui, eu mudei de vida. Falei, vocês fazem coisas que vocês nem imaginam como é que vai impactar a vida de pessoas. É igual vocês nessa missão. A paixão por essa missão de vocês não tem ideia do que vocês vão fazer na vida dessa garotada daqui para frente. Mas daí vai sair muitos missionários, pastores, médicos, enfermeiros, advogados, pessoas que vão guardar aquilo que vocês estão trazendo para elas através da palavra de Deus. Né? É difícil, às vezes, de ver resultado rápido, mas tem resultado. Que não volta vazio, né? Verdade. É isso. A gente fez uma enquete aqui. Qual sentimento você tem em relação à Covid-19, né? E aqui deu algumas porcentagens, né? Algumas pessoas disseram tristeza, né? Outros medo, mas há um grupo maior de 70% que falou que sente tranquilidade, né? Diante disso aqui, pessoas que estão sentindo tranquilidade, essa tranquilidade é possível? Por quê? É possível, por exemplo, eu sou tranquilo referente ao vírus, né? Assim, porque eu tenho muito cuidado, então eu fico tranquilo. Claro. Com os cuidados necessários do isolamento social por enquanto, a gente respeitando as regras e a lei, eu acho que dá para viver tranquilo, tá? E também não é uma sentença de morte se a gente for contrair o vírus, né? Algumas pesquisas dizem que a letalidade dele é de 1% ou 0,5%. É porque muitas pessoas foram contaminadas, né? Por exemplo, num lugar que você tem 120 mil pessoas contaminadas, o número correto, segundo os cientistas, é de quase 1 milhão, porque é 8 vezes, 9 vezes mais, porque não tem teste. Eu conheci várias pessoas que tiveram Covid e não fizeram teste. Tinha uma amiga minha que eu fiquei muito preocupado com ela, porque ela é muito obesa, hipertensão, diabetes, e ela teve. E um dia ela sentiu muita falta de ar. Hoje está bem. Então, eu conheci muita gente que teve, que não foi internada, e que não fizeram teste, não entraram nesse número, né, que a gente fala. Então, acho que tendo os cuidados, a gente pode ter tranquilidade. Eu sou muito tranquilo referente a ele, porque eu tenho cuidados, né? Eu tenho cuidados com essa questão. Eu saio de casa para resolver as coisas, eu fui ao dentista, né? O meu dentista é muito cuidadoso, eu vou ao mercado, mas com todos os cuidados necessários, né? Aí eu fico tranquilo. Mas tem pessoas que ficam tranquilas sem máscaras, eu já não consigo. É isso. Tem uns que são tranquilidade, tem outros que são descuido, né? Descuido, né? E aí a gente tem que saber equilibrar isso aí. É interessante que as pessoas, quando a gente fala de descuido, a pessoa pensa, não, isso no caminho vai passar, Deus vai me proteger, Deus vai me guardar. Deus guarda, protege, Deus cura, a gente acredita nisso, só que cuidados tem que ter, assim como com a alimentação, com a saúde. Ninguém tem que ter cuidado, justamente. Ninguém está livre, né? Outra pergunta aqui, como essas emoções estão interferindo assim, na saúde das pessoas? Né? Algumas pessoas estão tendo esses sentimentos, né? Estão trazendo outros malefícios na saúde. Então, não está tendo só o coronavírus, né? Tem outras doenças. Então, a pessoa... Pode ansiedade. 100% dos problemas emocionais, eles repercutem no problema físico, que a gente fala, né? Ansiedade. Ansiedade é aquela coisa que a gente fica achando que algo vai acontecer agora, ficamos esperando sempre as piores coisas acontecerem, ficamos pensando num futuro que ainda não chegou, meu Deus, o que vai ser? E não chegou. Só que com ela também vem dor de cabeça, rigidez, né? Dores pelo corpo, problemas de estômago. Geralmente você tem um super acidamento do estômago, né? Você começa a ter muito problemas do ácido no estômago,
e aí você pode ter gastrite, você pode ter uma úlcera, dores de cabeça, aumento de pressão, né? Também é ligado a questões emocionais, diabetes, algumas diabetes são de fundos emocionais, falta de ar, que algumas pessoas começaram a ter ansiedade, sentir falta de ar, e um dos principais sintomas da Covid que traz a piora do paciente é a falta de ar, e as pessoas achavam que estava com Covid porque tinha falta de ar. Eu vi uma pesquisa que várias pessoas foram para o hospital sem febre, sem nada, mas só com falta de ar. Do médico, não, cara, isso não é Covid, mas você não pode vir aqui, isso é ansiedade, falta de ar, ataque cardíaco, batimento cardíaco acelerado, né? Você pode ter alguns problemas na função renal, né? No caso, muito excesso, né? Então, assim, tem que ter cuidado, a imunidade do indivíduo abaixa, né? Acaba abaixando a imunidade do indivíduo. Então, é importante controlar a questão emocional para que ela não possa repercutir na questão física, né? A depressão, por exemplo, ela traz dores muito acentuadas nas costas que muitas pessoas confundem com um problema sério de coluna. E quando você começa a tratar a questão emocional, essas dores somem, né? Lombalgia, por exemplo, é uma sintomas muito fortes da depressão, problemas na cervical, né? Por exemplo, falta de apetite ou excesso de apetite, falta de sono ou excesso de sono, as insônias também, né? A insônia está muito ligada à ansiedade. As pessoas deitam, mas ficam pensando, que a pouco amanheceu o dia. E essa falta de sono, essa privação de sono, vai trazer problemas fisicamente para o futuro, né? Então tem que ser tratada toda essa questão aí. Meu irmão Cristiano, existe uma diferença entre a depressão e o desânimo? Como a pessoa pode dizer? A pessoa está desanimada, pode ser uma depressão, ou a pessoa acha que é uma depressão? Qual a diferença dessa daí, de desânimo e depressão? Tem. Tristeza, que a gente fala, né? Tristeza é uma questão, depressão é outra. A tristeza é algo, por exemplo, que ela não pode perdurar por muito tempo. Você pode ficar desanimado durante um tempo, mas daqui a pouco você começa, não, eu tenho que levantar, vamos lá, hoje eu não acordei bem, né? Mas outro dia eu já estou melhor, vou fazer isso aqui. Isso é a tristeza. E tristeza é algo que a gente vai ter no período da vida por algumas questões, né? E pode ser luto, pode ser por perda, pode ser por separação, por várias coisas. Agora, a depressão não. A depressão é uma tristeza latente, que ela não passa, e a pessoa ela prefere se isolar, ela não tem ânimo para nada, e se você conhece alguém que tem depressão, não adianta muito você falar, levanta daí, vamos aí, porque ela não tem força para levantar, né? Ela vem acompanhada de dores de cabeça, ela vem acompanhada de baixa autoestima muito tensa, e quando ela chega numa parte grave, a pessoa ela tem tendência a pensar em dar fim na vida. Na verdade, o suicídio, o indivíduo ele não quer dar fim à vida, ele quer dar fim àquela dor que ele sente. É uma dor horrível, uma coisa, uma prostração, a pessoa não levanta, ela não tem ânimo para nada. Algumas pessoas têm problema com a higiene, não tomam banho, não escovam os dentes, né, vivem o dia todo no quarto. Então, isso não é um desânimo, isso já é um processo depressivo, entendeu? Entendi. Vamos sair. Pode pedir para entrar. Terminando aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para a gente, para você tem outros atendimentos aí. Deixa uma mensagem final para a gente, para aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que vão nos ouvir depois, tanto aqui no Facebook, depois no YouTube, que a gente vai publicar no YouTube. Então, eu sempre falo, né, as questões emocionais, elas infelizmente estão aí, né? A gente não queria que tivesse tão fortemente assim, mas eu peço a vocês que pensem, né, e ressignifiquem tudo isso que está acontecendo. Né? É muito grave que a gente passou essa pandemia, mas talvez a gente consiga tirar algumas coisas positivas da gente. E para aqueles que se sentem só, né, eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda, eu estou muito solitário nessa pandemia. O que é solidão? Né? Eu conheço pessoas que são cercadas de pessoas que são sozinhas. E a pior solidão que existe é quando você não está bem com você próprio. Né? A melhor companhia que você pode ter é a sua companhia. A partir do momento que você está bem com você próprio, você já começa a resolver várias questões na sua vida. E se você passa algum problema nessa área emocional, nosso projeto está aí totalmente à disposição de você, para que você possa ir procurar a gente, e a gente está ajudando vocês. Tá bom, Jefferson? Tá ok. Muito obrigado, Cristiano. Forte abraço. Obrigado. Foi um prazer. Fique com Deus. Tá. Muito obrigado. Um beijo, Alenca, todos na base. Vou aparecer aí, tô com saudade de vocês. Tá bom? Sim. Gratidão.
estamos aqui. A gente atende aqui na primeira Igreja Batista Nova Cidade, em frente à UPA de Nova Cidade. A gente está aqui agora, estamos atendendo aqui. Tá bom, querido? Gratidão. Hospital de espiritual ali, tudo. Então, tudo já aqui. Isso. Um abraço. Fica com Deus. Paz. Tchau. Meus amados, estamos chegando ao final da nossa live. Obrigado aí pela sua participação. Obrigado por você estar juntamente conosco. Agradecemos a você por mais um dia estar conosco aqui. E esse tema que tem sido explicado, como a gente pode enfrentar essas emoções? A Bíblia declara que o coração do homem ele é enganoso, né? E nós temos que saber lidar com o nosso coração, com as nossas emoções, saber enfrentar as dificuldades da vida. E Deus tem nos dado, através da sua palavra, através de profissionais, como lidar com isso. Então, você possa ter um fim de dia abençoado, você possa compartilhar com outras pessoas essa mensagem, isso que foi dito. Obrigado a todos que estão comentando juntamente conosco. Obrigado a Ana Rita, ao Jefferson Santos, a minha esposa Lenca também está assistindo, outras pessoas até de outros países estão assistindo a nossa live. Você que vai assistir depois, possa deixar seu comentário. Você também vai poder ver depois ali o telefone para contato. Vem aqui na área de São Gonçalo, se você precisar de algum atendimento especial. Creio que são pessoas de Deus que vão poder te ajudar nesse momento aí. Deus abençoe você. Tenha um dia abençoado. Até a próxima. Graça e paz. Fique com Deus.